Olá pessoal, estamos chegando hoje com o 7º episódio do Vozes da Terra, o podcast da Cartec. Seja muito bem-vindo a este episódio que está muito especial. Estamos recebendo hoje aqui na nossa cooperativa, no nosso podcast, alguém que é muito vencedor, referência do esporte nacional, medalhista olímpico, medalhista em Jogos Pan-Americanos, que vai nos trazer muita coisa bacana sobre disciplina, sobre perseverança, sobre esporte, linkando, claro, com o agronegócio, que é o nosso público, os nossos cooperados. Gustavo Borges, seja muito bem-vindo. Que prazer recebê-lo aqui na Cartec, na nossa cooperativa. Prazer estar aqui contigo, um grande prazer estar palestrando aqui junto com todos os líderes aqui da Cartec e fazer a minha contribuição. Exatamente, hoje nós estamos, no dia que nós estamos gravando aqui, dia 17 de janeiro, estamos realizando o Conexão Cartec, o nosso evento interno, voltado para os colaboradores da nossa cooperativa, e o Gustavo Borges será o palestrante hoje do nosso evento. Gustavo, olha só, bacana demais, nós estamos iniciando agora o 2026 praticamente, né? Pouco tempo aí que a gente teve virada de anos. O que aguarda esse 2026 para o Gustavo e o que 2025 deixou como lição, deixou como aprendizado para você que agora é empreendedor? 2025 é muito bom, teve um ano de crescimento nos negócios, eu trabalho numa linha de serviço, né? Então a gente está muito ligado aos gestores aquáticos, palestras no formato de performance, que é o caso que a gente está falando aqui, né? Muitos eventos focados em cooperativas, então até agradeço mais uma vez a confiança de estar aqui com vocês. É um mercado gigantesco, né? São milhares e milhares de cooperativas pelo Brasil, que é um motor propulsor de tudo aquilo que a gente faz, principalmente aquelas ligadas ao agronegócio, que é o caso da Cartec. Então estou numa expectativa muito boa para 2026, um olhar em crescimento, apesar de Copa do Mundo, que atrapalha algumas coisas ali, a gente tem eleição, tem muito feriado no ano de 2026. Isso é uma preocupação, assim, para o terreno, porque está ali nos esperando para 2026, mas uma expectativa boa de crescimento. E olhar para os negócios, olhar para a produtividade, olhando muito para isso, tendo olhar para o nosso gestor, a gente tem uma conexão muito grande em donos de academias, em gestores de clubes, que são os nossos clientes. Estou bem animado. E do que eu tenho visto nos kickoffs de empresa, tem alguns elementos que estão muito, assim, com muita atenção para as empresas. É o protagonismo das pessoas, assumir as responsabilidades, né, de todas as pessoas que estão envolvidas nos negócios. A questão de comunicação, como se comunicar de uma forma mais adequada, isso é muito importante. Um olhar para a produtividade, para a eficiência, que está muito ligado também a um olhar para 26 para fazer as coisas diferentes, né? Quando você bate uma meta, depois a meta... E agora? Para onde a gente vai, né? Qual que é o próximo passo? Tem sempre um e próximo. Pessoal, vou ler um pouquinho aqui da trajetória do nosso convidado. Olha só, me corrija se estiver errado, Gustavo. Você é ex-nadador olímpico, como eu disse, um dos maiores nomes da natação brasileira, 4 medalhas olímpicas, 19 medalhas em Jogos Pan-Americanos e hoje atua como empreendedor, escritor, palestrante, influenciador de líderes, empresas, pessoas em busca de performance e líder. Que bacana, cara. Tenho certeza que quem está nos acompanhando vai tirar muitos insights bacanas demais desse nosso podcast, dessa nossa conversa. Ô Gustavo, para a gente começar, queria falar do Gustavo criança, do Gustavo adolescente, como que foi o início, como que o esporte apareceu na sua vida e já foi doga natação? Como que foi? Não, foi vários esportes ali na cidade de Ituverava, né? Meus pais sempre... Inclusive hoje eu fiz o trajeto de Ituverava a Carmo do Paranaíba. Mas eu fiz vários esportes quando era menino, jovem, cidade pequena, então você circula, vai de bicicleta pra cá, pra lá, então facilita muito a... Acho que quantos habitantes tem aqui? Aqui tem 30 mil habitantes, aproximadamente 30 mil. Ituverava é um pouquinho maior, ou do mesmo tamanho, 35 mil habitantes. É uma cidade pequena no interior, pareceria com Carmos, onde você tem toda essa facilidade do jovem de circular. Então meus pais investiram tempo, né? Tem curso também, para eu poder fazer a prática esportiva e a natação quando eu tive um caminhar. Ô Gustavo, e como que foi essa trajetória dentro da natação? Desde o início, você já percebeu essa sua predisposição para competir em alto nível? Ou foi acontecendo aos poucos? Como que é esse processo? Não, foi aos poucos. No primeiro momento, uma dificuldade de achar qual era o esporte, né? E a natação, eu tinha uma dificuldade de coordenação, eu sou muito alto, né? Então até acertar a coordenação motora ali e desenvolver,
Então, um bom espaço. 2,3 m de altura? 2,3 m de altura. Pois é, até ia te perguntar isso aí. Isso aí, de alguma forma, depois de adulto, depois que você já tem toda a estrutura formada, a experiência dentro da natação, ela ajuda, ela favorece também para conseguir atingir esses seus nós? A altura, o tamanho das pessoas ajuda e atrapalha, dependendo de onde você tá, né, ali, do esporte que você participa. Eu tenho 2,3 m, meu braço é muito comprido. Então, por incrível que pareça, para uma prova de velocidade pura, que é os 50 metros, ele atrapalha um pouquinho. Mas para uma prova de 100, 200, ele tem uma característica boa. Então, você tem que trabalhar muita força do braço, que é muita alavanca assim para puxar, né? Então, talvez uma pessoa mais baixa, 1,90 m ali, vai ter mais velocidade na braçada e pode ser mais explosivo. Então você tem que ter um tamanho ótimo, não só de altura, mas de complexo físico, né? Mas no meu caso, sempre me ajudou. As provas que eu nadava, deu tudo certo. Eu acho que competir em alto nível dessa forma que você competiu e todas essas questões físicas, treinamentos, isso aí é um equilíbrio muito grande, né? Que um atleta ele tem que ter, né? A parte física, a parte cognitiva e conseguir alinhar isso aí gasta um treino muito grande, né, Gustavo? É como qualquer trabalho, você tem que ir lapidando ali a qualidade daquilo que você faz, né? A gente está hoje aqui na Carpec, que tem uma qualidade excepcional no café, por exemplo. E para chegar nessa qualidade na produção do café, você vai para a lavoura, você vai para a colheita, você vai para armazenagem, para a torrefação, toda uma preparação que vai desde o terreno, né, que você está plantando, que tem umas características específicas hoje em dia, né? Até o final do produto. E a hora que você olha para o esporte é a mesma coisa. Então o DNA, ele importa? A genética, ele tem uma participação? Tem, mas e o resto, né? Qual que é o passo a passo? Cara, o resto não é fácil, né? É muito. Mesmo pensando nisso, eu tô, daqui a pouco tô no palco, né? Acho que essa relação é uma relação interessante de você olhar para a genética daquilo que você tem e para o resultado final que você obtém, né? Então essa gestão desse processo como um todo, ele traz um produto de qualidade, seria o atleta, o café, a planta, até você se transformar num produto reconhecido ou no resultado que você obtém. Ô Gustavo, e para você conseguir atingir os resultados que você conseguiu atingir, teve alguém que foi especial nessa sua trajetória, talvez um treinador, uma família? Como que foi a base disso tudo? Né? Pai, mãe, família, esposa, filho, né? Eu tive uma jornada longa, tive dois filhos durante a minha época de atleta profissional. As pessoas que treinaram comigo dentro da piscina, os treinadores, preparador físico, nutricionista, muita gente envolvida no resultado. Assim como na empresa, você vai para a empresa, você tem a conexão de todo mundo que está ali envolvido, pessoal de operação, pessoal de financeiro, quem está no marketing, comunicação, que é o seu caso. Você vai juntando as partes, o cliente, né? Uma engrenagem, né? Para a máquina É funcionar. a mesma coisa. Então o resultado que uma empresa tem é a mesma que uma empresa atleta, né? O atleta se desenvolvendo ali para gerar um resultado. Ô Gustavo, eu te fiz essa pergunta porque quando a gente fala de operativa, a gente fala justamente de união de pessoas em busca de um bem coletivo, em busca de um bem comum. E qualquer modalidade esportiva, muita gente talvez que não acompanha tanto tem aquele pensamento que natação, tênis, alguns outros trabalhos, alguns outros esportes que são individuais, na verdade tem todo um staff por trás, tem todo um coletivo para entregar o atleta bem condicionado ali na frente para poder competir. É nesse sentido também, né, Gustavo? Você pega um esporte que dá para fazer uma relação muito boa com isso, é a Fórmula 1. Ninguém fala que Fórmula 1 é esporte individual. Sempre fala de equipe. E a hora que você pega a imagem da equipe, são aqueles 3/10, meio segundo de parar o box. O time constrói, trabalha, e o piloto faz parte desse time, a engrenagem como um todo. O cara fica 2 horas sozinho na pista, concorrendo com outras pessoas. E ao final foi um trabalho de equipe. Então a natação é a mesma coisa, o atletismo é a mesma coisa, o tênis é a mesma coisa. Você tem um atleta que está individualmente executando, porém, a hora que você olha para toda a engrenagem, é um trabalho em equipe forte. Também. Ô Gustavo, quando a gente linka, dá pra gente linkar também tudo isso aí com o produtor rural, tudo isso aí com o produtor rural, né, com o nosso cooperado, porque antes de qualquer coisa vem a base, vem a família, né, o nosso produtor também tem essa base, e antes de uma colheita vem toda a preparação, vem a questão de te preparar a terra, vem a questão de plantar, vem a questão do zelo, do cuidado, e por fim a safra. Então tudo isso aí dá pra gente linkar o esporte com a nossa cultura principal, com o nosso produtor.
E além de tudo, tem a questão da disciplina, porque muitas vezes a colheita não vem no primeiro momento, ela não vem no resultado esperado. O produtor ele fica muito dependente também de mercado, de preço. Como que é essa questão da disciplina de um atleta e como que a gente pode linkar isso aí com o produtor rural, que também tem que ter essa perseverança e essa disciplina? Eu tive uma experiência dentro de casa com isso, né? Meu pai, ele é produtor rural, ele hoje em dia tá arrendado para cá, mas meu pai já produziu, mas tudo que é grão já passou pela nossa fazenda ali. Pega soja, milho, algodão, café, a gente já produziu café. Hoje está na monocultura da região Vulcana, e é até um pouco triste, né? Você vê toda aquela cana ali. É bom por um lado, mas por outro, tem aquela característica de não estar mais operando a perna. Mas eu acho que a característica, pegando o meu pai como exemplo, que é a figura do produtor rural, ele tem várias etapas que ele precisa fazer ao longo, sabe, essa superação desse ecossistema, para que ele possa ter boa produção. Seja com crédito, seja com a semente, com o DPC, às vezes com a colheita, e em todo o ecossistema canadeira, a venda do produto, todo o sistema ao redor do produtor rural é o apoio necessário para que você tenha uma boa colheita, uma boa produção com suporte. E o produtor rural, assim como o esportista, em alguns momentos ele se sente muito sozinho. E essa solidão, ela é amarada quando você trabalha em ação. Você vê que alguém tem a mesma dor de você, alguém tem os mesmos desafios, então você se sente muito com um ET ali. E aí a competitividade dessa depois, vem pra dessa negócio. Aí você se sente melhor, mais amparado, é isso? Produz. O produtor ele tem que aproveitar desse serviço e dessa filosofia cooperativista, né? Com certeza. Ô Gustavo, e quando a gente fala de questão de disciplina, ela é diferente de motivação, né? Porque muita gente talvez, eu vou esperar me sentir motivado, eu vou esperar o momento certo para me iniciar na minha vida fitness ali, na minha vida na minha atividade física ou talvez na minha atividade também como produtor rural. Qual que, na mentalidade vencedora de um campeão como você, de alguém que levou seu corpo ao extremo, competiu em alto nível, como que faz para equilibrar isso aí, para conseguir ir lá e fazer, treinar e competir quando não tem motivação? Porque não é todo dia, né, que você acorda, nossa, hoje eu sou muito emocionado. Além da disciplina, eu vou trazer a energia como no triângulo aqui. Então você tem motivação, energia e disciplina. A disciplina tem a ver com hábito. O principal elemento da disciplina é o hábito diário. Tem outros elementos que eu vou trazer no palco hoje, mas vou simplificar aqui. Energia, você tem o elemento da alimentação, atividade física e sócio. Se for escolher um sono, como manter a chama acesa da disciplina, da energia, né? O descanso, a recuperação e o sono. E da motivação, para manter a chama acesa da motivação, né? Então, a disciplina você tem o hábito diário. Da energia você tem qualidade e quantidade de sono, principalmente. Da motivação é a ambição. Saber onde você quer chegar. Então, se você pegar esses elementos aqui, desses três, e têm características diferentes, mas quando somados, eles se completam e te ajudam no resultado. Então, quando você fala de performance, não tem como você não falar de hábitos. Não tem como você não falar de nível de energia, não tem como você falar de motivação, de pauta D, né? Então eles se combinam e então você chega no teu sucesso. Gustavo, é um tripé, são três palavras que você trouxe, mas que quando são feitas, elas dão um resultado espetacular. É o básico, muitas vezes, que funciona, né? Não sei se é tão básico assim, porque tem uma disciplina de atleta. Eu acho que o básico, todas as vezes, ele funciona. Você pode pensar diferente, mas você fazer o básico, depois você fazendo diferente. Arroz com feijão bem temperado ali. Só fazer diferente sem um básico, você começa a ter problema. Ô Gustavo, e quando a gente fala sobre o produtor rural, sobre o nosso cooperado e também na nossa rotina, no dia a dia, a nossa rotina institucional, dentro da empresa, a gente lida com pressão também, que é o outro papo. Amanhã também. Vai chover, não vai, é seca, sol. Céu aberto, né, o produtor, a verdade é essa. Então você não tem controle, principalmente do clima, né, de fatores climáticos, como você mencionou, da natureza. A pressão externa do produtor rural, eu acho que é um pouquinho maior do que a pressão externa do atleta. A pressão externa do produtor rural, ele tá relacionada a condições climáticas, o mercado, que seria dólares, compras, né, insumos. E o atleta, as pressões externas estão muito ligadas à força mental e à cabeça.
Mas uma coisa é muito parecida do produtor rural e do esportista. Toda vez que você, dentro das circunstâncias que você tem, você fazer o seu melhor, aí que está o humor dentro do nosso trabalho. Independentemente se choveu, se está seco, se deu mosca azul ou não deu, mosca branca, não, é mosca azul, né? Soja é mosca azul. No café, não sei quais são as pragas hoje em dia que tem. Vai ter tem um monte. Independentemente de qual é o desvio, a gente precisa levar em consideração que existem pressões, existem adversidades e que a gente tem que lutar contra isso. Gustavo, a gente falando sobre a questão de pressão, você foi uma pessoa que representava todo um país. Quando você entrava na piscina, principalmente em competições internacionais, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, tinha todo um país te assistindo e torcendo por você. Como que era esse momento de pressão aí? Esse é um momento de pressão externa, como a gente estava falando aqui, né? Tá na nossa mente. Quando você tem uma pressão como essa, o engraçado, você tem que diminuir um pouco essa pressão, porque se você não vai bem, o torcedor, ele fala assim, beleza, não deu certo, quem é o próximo que eu posso torcer, né? E o problema é que segue, você fica com aquele problema que você teve. Então, por mais que tenha um carinho, tenha um reconhecimento, vira segue. Todo mundo tem problema para resolver. E da mídia, como que era essa questão? Tinha alguma pressão midiática? Era maior do que do torcedor? Mas aí tem que definir o que é pressão, porque alguém pode falar, e aí, vem medalha? Pressão. Só uma pergunta se vem medalha. Eu já estou estressando. Se eu fizer um artigo falando que de repente você não estava tão bem antes dos Jogos Olímpicos, como você estava no ciclo anterior, uma opinião de um jornalista, isso é pressão? Então depende de você, da tua interpretação, como você entende aquilo. Segue o jogo. A pressão ela faz parte do trabalho. Então, em perguntas duras de jornalismo, faz parte. Você tem que entender que isso é o jogo e assim isso fica. Quando a gente já mencionou um pouquinho sobre essa coletividade, sobre o cooperativismo. Qual que foi o momento ali que você percebeu que era impossível ganhar sozinho? E qual que é esse poder aí da cooperação também no mundo esportivo? Sim. Cooperação você pega no primeiro bom treinador que você tem, o jovem, o menino, a criança, ele já entende isso. Se ele não entende aquilo, ele tá fazendo alguma coisa errada. Isso dá uma conexão com liderança, é uma ligação com pessoas, é uma ligação com aquilo que você deseja que aconteça, né? Um resultado positivo. O primeiro contato com um bom profissional, você já entende. Que ali tá a base para você conseguir evoluir. Esporte time, o treinador, o líder, ele tem uma luta. E sobre a questão de liderança, você teve ótimos treinadores, com toda certeza, então você não tinha atingido onde você atingiu. O que é liderança para você, Gustavo? Liderança é servir as pessoas, você desenvolver, capacitar, você escutar, você tomar decisões e, acima de tudo, acompanhar quem está ao seu lado para que ele caminhe na mesma velocidade ou próximo da velocidade que você deseja. É uma combinação de fatores. E, principalmente, o maior valor de liderança é a humildade. Então, se o líder ele tem humildade, ele sabe, ele entende que ele não sabe tudo e que ele pode crescer também, E quando a gente fala em liderança, Gustavo, eu acho que é importante também liderar pelo exemplo, né? Não só por palavras, porque se você não faz aquilo que você prega, não é uma liderança. Várias formas de liderança, ou por exemplo, é a que eu mais gostava, né? Você pula na piscina ali, você nada, você tá treinando, demonstrando, né, o esforço, então isso pode ser, né? Ô Gustavo, e agora você segue como empreendedor, como escritor, como palestrante. O que o esporte trouxe para esse universo institucional? Os aprendizados do esporte, eles se conectam muito com o universo corporativo e institucional, né? Ele te ensina a ter responsabilidade, a assumir suas responsabilidades, isso tem a ver com o protagonismo das pessoas. Ele te ensina a ter ousadia e ser audacioso nas decisões, nas ações, naquilo que você faz. E, principalmente, ele te ensina e tem uma grande conexão com a persistência, né? Fazer por um bom tempo para você ficar bom naquilo. Você pega uma Carpec, por exemplo, a empresa aqui é cooperada, cooperativa, está falando de 60 anos de estoques. Eu entrei até no site e estava vendo ano a ano quais foram as evoluções, né? A hora que você vê a evolução, comprou tal empresa, incorporou essa aqui, criou uma fábrica de ração e tal. A hora que você vê desde 1965 até hoje, a evolução, né?
você percebe que teve persistência no trabalho, teve pessoas, né? Você traz uma instituição, o cara pega uma instituição, ela depende do quê? Das pessoas que estão ali, né? De um grupo de diretores que enfrenta o desafio de fazer a direção, no executivo, da executiva que está presente, superintendente, para fazer a execução andar da forma correta, né? Das pessoas que estão envolvidas. Então, é uma engrenagem que tem tudo a ver com o esforço, tudo a ver com a empresa. Isso é gestão também. E a gente entra bastante na importância de uma boa gestão, né, Gustavo? A gente vê tantos exemplos por aí. Uma gestão boa, ela é capaz de potencializar uma pequena se tornar uma grande, uma gigante. E quando a gestão também não é bem feita, tem capacidade de fazer o contrário, de derrubar um gigante, né, Gustavo? E a gente tem que ter essa gestão também na nossa carreira, na carreira, igual você teve, né, fez a sua gestão. Ele tem uma gestão com ousadia, né? Uma boa execução, um arroz com feijão, sendo ousados para fazer uma construção, funciona muito bem. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Cara, tem vários momentos, tá? Você pode trazer medalha, a preguiça das medalhas foram difíceis. Classificar para uma final olímpica é difícil. Dormir antes de uma prova olímpica é muito complicado e talvez esse o maior desafio de qualquer atleta. Tão importante. O sono, mas é do ser humano. Relaxado, tranquilo na noite anterior. Até conto uma história na minha apresentação sobre o momento mais difícil que eu acho, né? Que foi a noite antes da minha estreia da primeira Olimpíada. Isso eu trago no palco hoje aqui. E que é relaxar, descansar, né? Para que você possa se apresentar no dia seguinte na sua plenitude, né? Isso é um desafio muito grande. O que esses momentos difíceis, desafiadores, mais te ensinou, mais te ensinar? Primeiro, você é um ser humano. E o ser humano, ele precisa aprender tem que ter um nível de autoconhecimento gigantesco. As emoções, né? Aquilo que você sente, os sentimentos, as emoções, eles fazem parte do ser humano. Muitas vezes é o que está mais preparado fisicamente que ganha uma prova, né? É o que tem uma melhor cabeça, com atitude mais positiva, que controla as emoções. Então o autocontrole ele é algo impressionante. Lidar com a inteligência emocional, né? Ele é fundamental. É o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia com as pessoas, as habilidades que a gente cria no âmbito social, isso tudo é fundamental. Eu acho que esse, eu diria que é o principal aprendizado. Qual que é a sensação de conquistar uma medalha olímpica? Tá? Cara, é um conhecimento gigante. Você tem o torcedor, você tem o teu esforço, você tem a equipe, você tem uma combinação de fatores que acaba trazendo um momento, né, de alegria, não é nem alegria, né, mas contentamento, né, talvez uma palavra um pouco maior. Cumprido, missão cumprida, ver que tudo aquilo ali, toda aquela caminhada valeu a pena. Exato, aí você tá no auge ali, né, do momento. É bacana. E o pós-campeonato, pós-medalha, como que o Horto reage também, porque a preparação ela é pesada, né, Gustavo? Depois vem toda aquela descarga. Pós é difícil também. Acho que talvez o pós ele é mais difícil do que o durante, né? Porque você tem uma descarga gigantesca de intensidade e depois você desacelera. E você sente falta, né? E a hora que você desacelera, sente falta, e aí? Qual que é o próximo, né? O que eu faço agora? De onde que eu tô? De que forma que vai ser essa preparação? Como vai ser essa preparação? Você termina um ciclo, você vai para um próximo, você se aposenta, você transiciona de carreira. O pós ele é sempre muito complicado, dependendo da fase de vida que você está e do nível de energia que você coloca nessa próxima fase. A sua primeira Olimpíadas foi qual? 92. Pino. E você tinha qual idade naquela época? Como que estava o Gustavo naquela Olimpíada? 19. E veio alguma medalha já naquela primeira? Medalha de prata. Nossa, que bacana, hein? Foi prata, 96 prata e bronze e 2000 um bronze. A cada 4 anos a gente tem os Jogos Pan-Americanos e a cada 4 anos as Olimpíadas. O foco principal sempre foi esses 2 campeonatos e durante esse tempo, esse ano. Na minha geração eram 3 a cada 4 anos que acontecia, Mundial, Pan-Americano e Olimpíada. Aí você tinha um ano e não tinha nada acontecendo. Aí colocaram uma competição de curta, Mundial de curso. Então era curta, longa, Mundial, Pan-Americano e Olimpíada. E depois, a partir de 96 ou 98, começaram a colocar Mundial a cada 2 anos. A partir de 2000, Mundial a cada 2 anos. E Mundial de curta a cada 2 anos. Virou uma bagunça, virou muita coisa acontecendo. Eu gostava do modelo
de mundial de curta, mundial de longa, no ano, e depois você ia para Pan-Americano e Olimpíada. Era um ciclo que você tinha uma competição daquelas que você... Era talvez até um pouco mais fácil de fazer essa organização, essa preparação, né, Gustavo Passafora, eu acho. Hoje você tem que ter escolhas, né? Então você pode pular um mundial e tem outro que vai acontecer no ano seguinte. Cada ano tem um mundial. Curta, longa, curta, longa. É muita coisa. Tem Copa do Mundo, tem muita coisa na cabeça do atleta hoje, ele precisa tomar cuidado com esse nível de informação e por onde que ele está seguindo. Quem que eram são os principais concorrentes naquela época ali, 92, 96? Existiam. Gary Hall Jr., Matt Beyond, Fernando Scherer, tem vários. Só peixinho pequeno, né, Gustavo? Só gente mais ou menos ali. Época boa. Com certeza, bacana demais. Ô, Gustavo, acho que a gente já está chegando aqui na nossa reta final. Daqui a pouco você tem a sua palestra. Muito obrigado. Queria te perguntar qual que é a mensagem que você deixa para o nosso público, né, que em especial são nossos cooperados, também os colaboradores da cooperativa, Carpec no geral. Olha, a questão de colaboração, ela tem uma ligação muito forte com superação. Por que isso, né? Porque toda vez que eu me superei, eu venci. E acho que quando você colabora, você se supera. Porque tem uma ligação muito íntima entre um trabalho em equipe e o seu resultado individual. E quando você fala de resultado individual, você está a serviço de alguma coisa maior. E esse algo maior, ele leva em consideração a união, companheirismo, respeito e principalmente a cooperação, né? Quando a gente coopera, quando você se entrega. E as cooperativa tem a cooperação na sua essência. E quando você está cooperando, você precisa se superar. E quando você se supera, você vence. Então, para mim, é uma conexão muito forte. A gente falou aqui daquele tripé, né, que é tão importante, do sono, da disciplina, da alimentação, enfim. Gustavo, o que de forma nenhuma pode faltar em quem busca o Duperforte? Seja no esporte, seja no agronegócio, seja na vida. 3 coisas: foco, repetição e correção. Bacana demais. Se o teu olhar e os sonhos na direção correta, repita isso de uma maneira organizada e intensa e faça os ajustes necessários, você chega lá. Sensacional, Gustavo. Vou agradecer mais uma vez. Bacana demais esse nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Para mim foi um prazer. Eu sou um grande fã do Elias. Você vai me apresentar depois da mesa. Daqui a pouco eu vou ter essa honra de poder te chamar ali ao palco. Tenho certeza que vai ser uma palestra fenomenal aí para toda essa turma. A gente vai fazer isso aí com insight e uma mentalidade ainda maior enquanto equipe. Bacana demais, Gustavo. Muito obrigado, viu? Show demais. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Agora o nosso palestrante, o nosso convidado, vai descansar um pouquinho, porque daqui a pouco ele vai estar aqui no palco trazendo mais conteúdos, mais show de bola assim, de informações, mais coisa boa aí para nosso público interno também, para nossa equipe Carpec. Você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha sido de grande valia esse nosso bate-papo, que muitos insights você tenha por aí também, na sua propriedade, na sua gestão da sua fazenda. E olha só, a chave para o sucesso: disciplina e energia. Bacana demais. Curta, compartilha, comenta, ativa o sininho de notificação para mais conteúdos como esse. Chegue a notificação aí no seu celular. A gente agradece pela audiência, nosso muito obrigado e até um próximo.